Hoje o título é Evite o sexo casual. Não é só Epíteto, mas vários outros filósofos clássicos pedem para que se leve a sério o sexo, uma forma de estabelecer relacionamentos humanos e, como tal, algo digno. Não é superficial, não é banal, não é como alguém que saboreia um doce. Não há que desfrutar dos nossos corpos como se fosse um petisco saboroso, mas como algo que está estritamente associado à nossa identidade. Portanto, merece dignidade e respeito. Isso pode parecer puritano, mas o tempo comprovou que essa é uma forma de demonstrar respeito por nós mesmos e pelos outros. Sexo não é uma brincadeira, dá origem a consequências muito reais e duradouras, tanto emocionais quanto de ordem prática. Ignorar isso é degradar-se e depreciar o significado dos relacionamentos humanos. Empobrecê-los de uma maneira tal que depois você não consegue mais sair do isolamento, de desconsiderar o outro, o sentimento do outro, a intimidade do outro, uma coisa digna e respeitável, e a sua própria, inclusive. Se, no entanto, você conhece alguém que pratica o sexo de forma casual, não tente parecer virtuoso para convencê-lo do seu ponto de vista. Muitas vezes isso é um vício que precisa cumprir o seu ciclo. Se essa pessoa te procura em busca de um conselho, aconselha. Mas se não, qualquer tentativa de forçar uma conduta diferente vai ser tomada como puritanismo, como uma postura retrógrada, alguma coisa desse tipo. Há que chegar o momento onde as pessoas entendam o que significa adquirir dignidade e respeito por si próprio. Uma vida sexual ativa, inserida num contexto de compromisso pessoal, aumenta a integridade das pessoas envolvidas e é parte de uma vida em expansão. O outro não é um objeto para te dar prazer. O outro é um ser humano. E como dizia Immanuel Kant, os seres humanos não podem ser tomados como meios, mas como fins em si. Não use o outro, reitero, como quem usa um doce saboroso, que depois que se usa, se saboreia, joga-se fora. Nós somos humanos e respeitar a si próprio significa respeitar também cada ser humano que gravita na órbita da nossa vida. Hoje o capítulo é muito interessante e bonito. Trata-se da essência da fidelidade. Vamos entender qual é a verdadeira fidelidade. A essência da fidelidade está, antes de tudo, em manter opiniões e atitudes corretas com relação ao Supremo, ao elementar. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado, que segue leis, em última análise, compreensíveis. Ou seja, lembra vocês aquele episódio de Ulisses, quando enfrenta as sereias, que pede que seus marinheiros o amarrem no mastro do seu navio. Ele ouve os cantos das sereias, mas permanece preso ao mastro vertical dos seus valores, da sua confiança na vida, da sua confiança à inteligência que ordena a vida, ao divino. E esse mastro de valores não permite que ele seja arrastado por nenhuma circunstância da vida. Aquele que é capaz de atar a si próprio voluntariamente ao mastro da sua visão profunda de que o universo é cosmos e não caos, de que há inteligência na ordem dos acontecimentos e que não existe coisa melhor do que confiar na inteligência da vida, no Criador da inteligência da vida, e atar-se a esses valores, aquele que não tem essa base firme será arrastado. Portanto, confiar é em primeiríssimo lugar, confiar nesse eixo que te mantém de pé diante de todas as tormentas. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade, embora isso nem sempre seja aparente se olharmos apenas para a superfície das coisas. O universo que habitamos é o melhor dos universos. Às vezes dizemos, mas tem pessoas maldosas que estão se dando bem. Olha, se nós nos dermos ao trabalho de acompanhar a história inteira, vamos ver que essa pessoa tem momentos terríveis, que não desejaríamos nem o pior dos nossos inimigos. Aprenda a não julgar superficialmente as situações, pelo momento ou pelas aparências. Às vezes aqueles que nos riem a partir de fotografias dentro de iates milionários são, por trás dessa máscara, os mais infelizes dos mortais. Portanto, acredite, há justiça na vida, há ordem, e é dada a cada um aquilo que lhe corresponde. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça
a bondade e a ordem, e elas lhe serão cada vez mais reveladas em todos os setores da sua vida. Ou seja, não é ver para crer, como dizia São Tomé, é crer para ver. Eu creio no cosmos, eu creio no universo ordenado. E como eu creio, cada vez mais eu vou ser capaz de, nas entrelinhas da superficialidade, encontrar essa ordem entremeada em todos os acontecimentos. Encontrar essa justiça entremeada em toda a sequência de fatos. Como dizia Santo Agostinho, a vingança, no fundo, é uma espécie de ateísmo. Eu não acredito que as coisas obedeçam a uma ordem e que cada uma caminhe para o seu destino justo. Portanto, eu acho que tenho que interferir, porque senão as coisas ficarão impunes. Isso é dúvida em relação à ordem e à inteligência do universo. Em última instância, dúvida em relação a Deus e a si mesmo. Continuando, confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja nortear sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis da nossa vida. Muito pelo contrário, você tem certeza que você está no Dharma. E aquele que está no Dharma, mais cedo ou mais tarde, o seu caminho prevalecerá e será visto por todos. E confiando nisso, caminho em paz. E paz de espírito, segurança em si próprio, é a forma mais requintada de felicidade que um homem possa chegar a ter. Vitimização, no fundo, é um sentimento de desconfiança para com a ordem do universo. Nós nos sentimos, então, cheios de força, determinação e segurança quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina. A fidelidade não pressupõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidade. Se eu nada tenho a ver com o ato dessa pessoa, eu deixo que o sistema natural de responsabilidades da vida dê a ela as consequências que lhe correspondem. Obrigue que ela se responsabilize por suas posturas diante da vida. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nem a mim, nem a essa pessoa, nem a quem quer que seja. Eu sigo fazendo aquilo que me compete da melhor maneira possível. Pare de tentar antecipar-se aos acontecimentos ou controlá-los. Em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. Será impossível manter-se fiel ao propósito estabelecido se você se deixar levar pela noção de que as coisas que estão fora do seu poder são inerentemente boas ou más. Essas mesmas coisas acontecem com outros seres humanos, e alguns tiram daí bons frutos. Portanto, você também pode. Bom ou mal é o resultado, a resposta que você dá a essas circunstâncias. Boa ou má é a conduta que você adota a partir delas. Quando isso acontece, cria-se o hábito de atribuir aos fatores externos a culpa por nosso destino, e ficamos perdidos em uma espiral negativa de inveja, rivalidade, desapontamento, raiva e recriminação. Cada vez que você procura culpados fora, você vai cair nisso aqui, reitero, inveja, rivalidade, desapontamento, raiva e recriminação. O caso não é procurar culpados nem fora nem dentro, é assumir a responsabilidade pela sua vida, tomar as rédeas da sua vida e conduzi-la da melhor maneira possível. Como diz o próprio epíteto, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Porque, por natureza, todas as criaturas se afastam das coisas que acreditam que lhes fazem mal e buscam e admiram as que lhe parecem boas e úteis. O segundo aspecto da fidelidade é a importância de observar com prudência os costumes de sua família, de seu país e de sua comunidade. Desempenhe os rituais comunitários com um coração puro, sem cobiça ou extravagância. Agindo desta maneira, você participa da ordem espiritual de seu povo e ajuda a promover as aspirações fundamentais da humanidade. Veja bem, isso aqui, só isso, garanto a vocês, daria uma palestra. O meu povo comemora Natal. Bom, mas o cristianismo é uma religião recente, historicamente, tem 2000 anos, vale só para uma parcela da humanidade, e não sei o que, tá certo. Mas essa parcela tem esse rito como uma forma de elevação de consciência, de renovação, de colocar-se diante do portal do sagrado. E eu faço parte dessa parcela.
Foi aí que me coube nascer. Esse foi o berço que me corresponde. Portanto, eu respeito as regras dessa parte, mesmo considerando que diante do todo, essas regras não são absolutas. Mas respeitar aquilo que me corresponde permite que eu respeite aquilo que corresponde aos demais. Portanto, se você pertence, por exemplo, a uma família ou uma célula que pertence ao seu corpo, para deixar mais claro, se ela é uma célula do rim, ela vai respeitar as regras das células do rim. E ela sabe que isso que é o melhor que ela pode fazer para compor com todo o corpo, com as células do cérebro, com as células da pele, de qualquer lugar. Ou seja, se eu tenho uma tradição na comunidade em que vivo, na família em que vivo, respeitando essa tradição, eu ajudo a comunidade a realizar o seu rito de elevação espiritual e contribuo para o respeito com aquilo que é sagrado para com toda a humanidade. Adquiro essa condição de respeitar tudo aquilo que é sagrado, quer seja para um único homem. Se um único homem toma algo nobre, justo e bom como sagrado, isso deverá para um homem consciente ser sagrado para ele também. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Vejam bem, reitero que isso é muito bonito. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo à minha volta, mas eu tenho fé que faz parte de um plano maior. Eu confio na ordem da vida, portanto eu vou continuar no meu caminho, esperando o momento em que isso se mostrará claro aos meus olhos, sem angústia, sem ansiedade, sem perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda de nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como sua vontade a vontade da natureza.